Tricotar. Oferecimento. Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Espaço Taori, estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço para tornar o seu evento inesquecível. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. E no programa de hoje nós vamos falar sobre mentalidade de atleta, como ter foco, disciplina na vida pessoal e na vida profissional. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje, deixa eu apresentar para vocês as convidadas e o convidado que estará com a gente aqui hoje. Lu Kirsten, que é a nossa tricoteira, nutricionista. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Vanessa. Obrigada, audiência. Mais uma vez, essa oportunidade maravilhosa de Animada estar aqui. com esse tema? Muitíssimo, aliás. O que ele disse já aqui nos bastidores? Nutricionista, conheço muitas. Hoje, o papo vai com dar nutricionista. Um bom bate-papo, né? Sem dúvida. Nossa tricoteira que está hoje aqui com a gente também, Madame Retrato. Seja bem-vinda. Obrigada, Vou animada para... Hoje eu vou ouvir muito. Você vai... Eu quero aprender hoje. Tá. E no final tem recadinho, né? Tem novidade chegando. Tem novidade. Nossa tricoteira expert, Carol Ruiz, está aqui com a gente também. Tem tudo a ver com o seu trabalho também, né, Carol? Absolutamente. Estou super animada para poder aprender, ensinar e dividir com vocês. É isso aí. Deixa eu apresentar para vocês, então, o nosso convidado de hoje. É meu amigo pessoal, nos conhecemos através da mentoria do Joel. Mas, ó, vou ler só um pedacinho aqui da apresentação dele, ó. Atleta de natação por mais de 20 anos, 53 vezes campeão brasileiro. Tá bom para vocês? 62 vezes campeão estadual, 14 medalhas internacionais e quebrou 21 recordes. Hoje ele ajuda atletas e empresários a quebrarem os seus próprios recordes por meio do treinamento mental e comportamental. Além disso, também ajuda atletas e é fundador da Escola de Atletas, que é uma plataforma. E ele vai explicar tudo pra gente. Seja bem-vindo, Matheus Louro. Obrigado. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite e por ser o primeiro, né? Então, eu tava explicando pra ele que o Tricotar já tem 3 anos de projeto e até então nós recebíamos somente mulheres. Nosso primeiro convidado foi o nosso produtor, Walter, e hoje você tá aqui para compartilhar com a gente. Obrigado. Que é o que eu acredito. Né? Essa igualdade, a gente conversar de igual para igual, é isso que a gente acredita. Vai ser uma honra. Vou começar pedindo para você, eu já contei um pouquinho da tua história como atleta, mas para você contar um pouco mais, para a gente conhecer quem é o Matheus. Bom, o Matheus, ele começou a nadar com 8 meses, por livre e espontânea pressão da mãe. Como assim 8 meses? Basicamente, a minha mãe, ela era sócia do Saldanha, né? Então, ela via as criancinhas nadando e eu não sei se vocês sabem, mas hoje a principal causa de morte infantil é de afogamento, 82%. Então, ela já aproveitou esse gostar, admirar com essa, né? E aí eu comecei a nadar, parava, voltava, tentei outros esportes, mas acabei entrando na natação mesmo de cabeça assim com 3, 4, 5 anos ali, fui indo, comecei a competir, aquilo começou a crescer, eu comecei a gostar, e aí foi ficando muito grande, incrível mesmo, né, esses títulos todos. Passei por uma depressão, e aí em 2017 treinei com a seleção americana, em 2018 voltei ao Brasil e decidi... Isso você já era atleta de alto rendimento? Já era atleta há mais de 15, 18 anos, sei lá, mais ou menos assim. E aí, depois dessa passagem pela seleção americana, eu voltei pro Brasil e eu comecei a entender que não era mais aquilo que eu queria, sabe? Não fazia mais sentido, não tinha mais tanta força, enfim. E aí eu falei, pô, o que aconteceu com o Matheus, né? Eu era um atleta tão bom, tinha tantos resultados, mas de repente, mentalmente falando, ele começou a cair cada vez mais. E eu não conseguia me encontrar mais. Eu olhava no espelho e falava, cara, quem é você, sabe?
Então eu comecei a estudar um pouco, né, até por ajuda do Joel, na época que a gente conversou um pouquinho. Comecei a estudar um pouco, comecei a entender o que vinha acontecendo comigo, tudo aquilo que eu tinha passado, e eu comecei a me apaixonar por essa parte do desenvolvimento humano, desenvolvimento mental. E aí juntou, né, eu já era sempre líder de time, capitão de equipe, então acabou juntando um pouquinho do trabalho com o que eu faço hoje, com o que eu sempre fui, né? E aí comecei a desenvolver, entrando para a parte dos atletas, trabalhando nessa parte de desenvolvimento mental, comportamental. Veio a pandemia, muitos atletas começaram a aparecer, eu não sabia o que fazer, eu não tinha mais braço, então foi aí que a Escola do Atleta nasceu. E resumindo o que é a escola, é como se a gente tivesse um Netflix do atleta. Então são 12 professores lá dentro, a gente fala desde a parte mental, comportamental, nutricional, física, a gente fala de carreira, pós-carreira, ir para fora do país, enfim, a gente foi trazendo tudo que era necessário para o atleta e colocando lá dentro. E aí depois disso eu percebi que eu conseguiria fazer isso para outras pessoas também, não só para os atletas. Enfim, e aí fui desenvolvendo cada vez mais. E cá estamos hoje. Então, para você, né, que é atleta, depois eu vou perguntar qual que é a experiência de vocês enquanto atletas, tá? Mas para você que tá em casa e que é atleta, é uma plataforma, eu conheço, indiquei para o meu filho à época, é uma plataforma super acessível e com conteúdo incrível, porque eu venho da dança também, né? E eu acho que vai ser bem legal a gente trazer esse tema para cá, primeiro por conta da parte mental. A gente sabe que a parte técnica a gente desenvolve, mas muitas vezes a parte mental fica bem de lado, e eu acho que, sei lá, 80%, 90% é o mental, né? Tanto do atleta quanto do bailarino. Enfim, e também uma carreira muito curta. Você tem hoje 30 anos, você estava falando aqui. Com 30 anos ele já encerrou uma carreira enquanto atleta e hoje, né, já está trabalhando. Mas deixa eu puxar aqui para as meninas, para entender o quanto que a parte mental é importante no trabalho de vocês. A Lu, eu acho que tem muito a ver, né, Lu? Nutricionista. Sim. A gente sabe o que a gente deve comer, o que a gente não deve comer, mas por que a gente não faz isso? Disciplina. Hoje eu até falei numa aula que eu dei de manhã, falei que a palavra do dia era disciplina, a decisão e a sabedoria. Porque esse mix de ações é que vai te levar, me corrija, a te levar a uma ação. E tudo isso junto vai formar um propósito. Porque tem que ter uma base, você precisa ter um porquê, o porquê de fazer as coisas. E esse propósito vai te dar energia, vai te dar força, vai te dar todas essas outras palavras que eu te disse como uma base estrutural para que você vá lá e realmente faça. Não, ok, eu sei o que eu vou comer, eu sei que eu tenho que comer isso, mas qual o movimento? Eu estou decidida, então é isso, eu estou decidida. E não voltar atrás. Porque a gente sabe que o ambiente muda o nosso comportamento. Total, né? Então, entender também que esse ambiente que muda o comportamento, ele precisa estar ali no mínimo de controle, dentro daquilo que você tem como objetivo. Então, dentro da nutrição, o meu ensinamento é exatamente esse. Observe o ambiente que você está, do que você está se alimentando. E eu não falo só de alimento, eu falo de companhias, de conversas, de celular, de televisão. O que você está assistindo? Qual é o teu alimento? Então, dentro da nutrição é todo um complexo, né, de ambiente, de pessoas e do alimento. O alimento muitas vezes acaba virando uma fonte de escape ali para o paciente, de toda a contaminação externa do que ela recebe, do que ela se alimenta. E aí acaba na fuga do prato, na fuga no doce. Perfeito. Falamos sobre foco e disciplina. Eu acho que pra gente, né, eu me comparo como atleta porque trabalhei foco e disciplina a vida inteira e eu trago isso sempre para minha vida. Carol, dá pra gente desenvolver foco e disciplina? Sem dúvida em qualquer nenhuma. Área? Em qualquer área. Como? O cérebro é plástico. O seu cérebro, ele é plástico. A neuroplasticidade é o movimento neural que acontece nas áreas que você mais ativa do seu cérebro. Então, resumindo, o que você mais faz é o que você faz melhor. Então, se você mais faz sedentarismo, conversar, se expor a determinados programas, músicas, companhias e comportamentos, é o que o seu cérebro vai ter de áreas mais desenvolvidas. Então, é tão importante a gente entender que, assim como o músculo, eu desenvolvo o meu cérebro quando eu exijo do meu cérebro novas decisões, porque o meu cérebro vai tender sempre a ter antigas decisões. E fazendo um complemento ao que ela trouxe, iniciativa é muito importante, propósito é muito importante, mas a acabativa, que eu chamo, é mais importante. A gente entender onde eu quero chegar, mas mais importante do que onde,
por que e como eu quero chegar. Porque o que eu digo sempre, que quando a morte me encontre, que me encontre viva. Então, às vezes, a gente está treinando para ter um shape, mas, na verdade, é o treino que importa, é a vitalidade que ele me traz, é o momento comigo que ele me traz. Então, entender tudo isso como um treinamento mental vai trazer e reverberar no físico, com certeza. Eu vou deixar para vocês já irem pensando a questão da resiliência. Eu acho que hoje as pessoas desistem muito fácil, tá? Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria ouvir de você. Tá. Você fez uma transição de atleta para trabalhar com empresários e se tornou um empresário também. Você encontra muita diferença na questão mental? Encontro. Eu acho que a maior diferença é isso que você acabou de falar, sobre a nossa resiliência. Porque assim, o que eu vejo é, como atleta, eu tinha um único trabalho. Eu trabalhava com dor. Então, quanto mais dor eu sentisse, óbvio que não é aquela dor da lesão, mas é a dor de desgaste, cansaço, aquela queimação. Faz parte do dia a dia, né? Faz parte de todo dia. Quanto mais você sente, mais você está evoluindo. E quanto menos você sente, menos você está evoluindo. Obviamente, você tem ali os treinos que não são feitos para sentir dor e tudo mais, para descanso. Mas assim, falando de uma forma grossa, a gente trabalha com dor. É a lesão, é isso, é aquilo, é o desgaste e tudo mais. E o que eu percebo hoje é que é muito fácil. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando. Então, para mim é muito gostoso estar aqui trabalhando, sabe? Eu sinto prazer nisso, mas o que eu vejo é que as pessoas, elas preferem olhar o lado ruim do que o lado bom. A gente sempre tem um lado, cara, que já foi pior um dia, né? E aí, se você para pra olhar, o Matheus antigamente trabalhava com dor, de sunga no frio. Quando tava calor igual o dia de hoje, perfeito. Tava maravilhoso. Mas quando tava frio, era difícil, sabe? Então, o que as pessoas não têm é essa parte da resiliência que elas nunca aprenderam a ter. Porque elas aprendem muito mais, como a Carol falou, elas aprendem ao reclamar. Porque é muito comum, você tá num lugar, ninguém fala assim, pô, mas só tem isso. Não, cara, tá bom, tem isso, é melhor do que não ter isso. A gente não é acostumado a fazer isso. A parte da vitimização, ela é muito grande dentro do empreendedorismo, a parte das dificuldades que as pessoas não querem superar. Então, a cabeça é muito diferente. Hoje eu vejo que é muito mais fácil vir desse background do esporte do que não. Eu acho que a gente leva pra vida, né? E eu vou trazer pra você agora, que você falou que eu vi, mas você hoje, você tá no empreendedorismo. E você vem de uma área também que você teve que ter muita resiliência, até pela transição de carreira que você fez. E eu falo que se eu levasse a minha mentalidade de empreendedora, empresária para as outras áreas da minha vida, eu tinha uma performance de atleta. Olha que interessante essa percepção. E as pessoas que convivem comigo falam a mesma coisa. Numa conversa muito íntima com meu esposo, ele falou assim para mim: você já pensou, a gente tem noção do pouco que precisamos fazer para mudar algumas coisas na nossa vida? E que você é muito obstinada no seu trabalho. Se você tivesse isso para a vida pessoal, mudaria tudo. E é verdade. Assim, dentro da Madame Retratos, eu comecei com o ensaio sensual intimista quando ninguém falava sobre isso. Então era, por que fazer isso? Que tipo de mulher faz isso? E eu persisti durante 5 anos. Eu me aperfeiçoei em brand, marca pessoal, quando as pessoas faziam ensaio corporativo. E quando você vem para trazer personalidade, as pessoas falavam, não, mas é só botar um blazer, virar para um lado para o outro, é isso. E eu vim romper isso. Então, assim, realmente a persistência e a força ali de analisar, de estudar, de entender que existe um tempo para romper uma bolha e persistir, eu tenho no trabalho. Isso tem muito a ver, eu vou trazer e vocês fiquem à vontade para contribuir, tá? As pessoas elas começam muito bem. Começa no gás, e eu vejo isso até pela minha experiência. Eu estou trabalhando com comunicação não tem nem 4 anos, você me conheceu bailarina. E aí, há uns 1 ano atrás, mais ou menos, eu falei assim, chega, isso não vai dar certo, não tá dando certo. Aí eu parei, eu pensei, eu falei, peraí, Vanessa, você tem mais de 30 anos de experiência na dança e você quer realmente os mesmos resultados e você já vai desistir? Opa! Aí eu consigo virar a minha chave e entender que tudo é um processo, mas eu acho que isso vem também da minha vivência enquanto, né, como que vocês aplicam isso na vida de vocês? Vai, a Lu acho que tá me olhando, quer falar. Tô te olhando, ué. Eu acho que, é assim, o senso de urgência que temos hoje, que vivemos hoje, é algo que tá tão latente
A gente já vive nessa coisa acelerada, tudo é muito né? urgente. As pessoas precisam responder na hora o teu WhatsApp, a tua mensagem de Eu WhatsApp. fico brava quando não me respondem. Viu, Mas, Matheus? Meu Deus, deixa eu até me ajeitar aqui. Ela me pegou na pior época. Ela mandou uma mensagem, eu tô em mudança. Se ela mandar pra mim, dois dias depois. Você tá numa consulta de 2 horas, então você vai responder na hora, não dá. Enfim, então existe um senso de urgência muito latente e isso realmente começa a modelar uma sociedade. Sim. Então nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade que está sendo modelado, e vou falar modulado, porque é com o que eu trabalho, modulação, modulado através desse senso de urgência. Mas isso que você está falando é muito legal, porque assim, eu sempre digo o seguinte, ser feliz é urgente. Só que ser feliz está sempre atrelado para a maioria das pessoas com o resultado obtido através do que eu faço. Só que o que eu faço é o próprio resultado. O que eu faço, quando eu nado, eu fui 16 anos nadadora assim como você, o que eu faço não é ganhar uma medalha, o que eu faço é nadar. E se eu ganho uma medalha ou não é uma consequência. Se eu faço uma dieta e eu emagreço ou não é uma consequência, mas se eu mudo meu estilo de vida, minha forma de ver o mundo, a felicidade, eu falo isso num dos meus livros, ser feliz é urgente, a felicidade está aí em todos os momentos, mas a gente sempre buscando alguma coisa amanhã. Né? Tem uma coisa que eu percebo assim, que poucas pessoas falam, ou quase ninguém fala, que é o quê? Quando ela falou, né, eu persisti por muito tempo, as pessoas elas não estão cientes do que elas precisam para passar por aquilo. Sim. Então é muito pro atleta é assim, ó. Eu tenho que treinar muito, tenho. Só que eu também tenho que saber que eu vou ter que abrir mão da balada, eu vou ter que abrir mão da comida ruim, eu vou ter que abrir mão de dormir tarde, eu vou ter que abrir... Só que a partir do momento que eu não sei disso, na primeira vez que eu me confronto com aquilo, eu arrego, porque eu não sei que eu tenho que enfrentar aquilo. Então o que eu percebo muito hoje é que as pessoas elas não sabem o que elas precisam parar de fazer. Então é o que a gente falou, o ambiente muda tudo, as suas decisões mudam tudo, e quando você coloca na tua cabeça que você vai fazer, legal, você vai fazer. Só que na primeira barreira você vai desistir porque você não sabe qual é o teu monstro. Você não sabe o que você vai enfrentar. Entendeu? Então quando você olha para o atleta é o quê? Disciplinado, tal. Mas quais são os desafios que você passa para ser atleta? É abrir mão de amigos, é abrir mão de família, é abrir mão de muitas coisas que a gente não sabe, entendeu? Tempo, né? Então quantas vezes você não abriu mão de coisas que você queria fazer, mas não fazia? Exatamente. Eu acho que a resiliência do atleta, a disciplina, é muito mais baseada nisso, no saber abrir mão do que ele quer para conquistar o que ele vai querer lá na frente, do que ele quer lá na frente, entendeu? E não só do que tem que ser feito. Tem que ser feito a dieta. Comer direito, beber água, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas quais são as coisas que você tem que evitar de verdade? Não, e as redes sociais atrapalham muito esse movimento, porque a gente olha, todo mundo tá bem vestido, tá num lugar legal, porque com um corpo Só bacana. posta as coisas legais, né, gente? As pessoas só postam o que é postável. Só que a dor, a resiliência, a superação só aparecem no momento de geração de like, vamos dizer assim. Exato. Mas eu na iminência de desistir do meu esporte, na iminência de desistir de um projeto, não vai aparecer nas minhas redes sociais. Isso é muito engraçado, porque no meu processo de emagrecimento, que é longo e não começou esse ano, é assim, eu falo que são grãos que eu vou construindo, e agora eu voltei pro Muay Thai, e semana passada eu tive um treino muito ruim. E normalmente quando eu termino de treinar, eu posso lá, treino hoje, foi isso, né? E aí eu postei, gente, treinei fofo hoje, foi péssimo, mas eu fui. E aí minha professora falou, cara, você vai postar que foi ruim? Eu falei, porque as pessoas precisam saber que eu tenho a visão que um dia eu vou chegar no resultado que eu quero, que eu tive esse dia ruim, que ele aconteceu, que eu não vou treinar bem. É tão importante falar dos dias ruins. Eu vejo que não existe um planejamento para se alcançar um objetivo. Eu quero ser um atleta, uau, ok. Eu quero chegar no shape tal. Mas às vezes as pessoas não querem também abrir mão do que precisa abrir. Exatamente. Querer é fácil, esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Mas aí é que tá. Se você se você tomou uma decisão, eu quero isso, mas para chegar aqui, eu preciso passar por esse caminho, dependendo do caminho que for, essa pessoa já vai desistir antes de começar. Ela já desistiu mentalmente, né? Exato. Ela nem acredita que ela consegue. Isso aí. É muito legal alcançar, mas, gente, sucesso também, ele vem, cheio de coisas que a gente precisa abrir mão, tá? A gente tá chegando aqui no finalzinho do primeiro bloco, bate-papo incrível hoje. A gente já volta para falar, eu vou trazer agora aqui no segundo bloco, a gente vai falar sobre como lidar com as frustrações e também sobre a competitividade. Isso é bom ou é ruim? A gente vai para um break e a gente já volta.
Estamos de volta com o Tricotar de hoje falando sobre mentalidade de atleta, foco, disciplina, como que a gente aplica tudo isso na nossa vida pessoal e profissional. Saímos falando aqui no primeiro bloco como lidar com as frustrações. A gente vive se frustrando na vida, né, gente? Isso é tão comum e por que é tão diferente? Quem quer começar? Eu quero começar. Vai, Carol. Eu acho que a melhor pergunta é como lidar com as alegrias. Porque com a frustração é o que você tem certeza que você vai ter que lidar. As alegrias é que são as incertezas, não as frustrações. Só que a gente inverte o jogo. Normalmente a gente acha que buscando alegria, buscando ter, buscando conquistar, eu vou passar pelas frustrações. Na verdade, não. Na verdade, as frustrações elas vão vir em maior e menor grau, dependendo do que você se propõe como atleta, como professor, como profissional, elas vão vir em maior grau porque você está se propondo num patamar muito maior. Então, depende do que você quer, a frustração é um caminho, você vai se frustrar mais ou menos para você ter a felicidade. Então, eu acho que a gente olhar para isso não como um problema, mas como uma situação que é o que é, tratar de fato é mais fácil do que ficar dando qualidades e vitimismo em cima disso também. Eu quero ouvir isso do Matheus, mas eu vou até colocar uma questão minha. Eu lido muito bem com frustração na vida profissional. Eu sempre projeto muito alto. E se não der tudo bem, eu dou um jeito, eu viro, eu faço de outra forma, eu faço... Tudo bem. Mas, gente, tem uma coisa que acaba comigo. São as relações pessoais. Esse tipo de frustração do que eu, às vezes, projeto com uma pessoa, com alguém, aí acaba comigo. E aí, às vezes, acaba interferindo na minha vida profissional. Então, esse é um ponto de depende trabalho. Dos outros, né? Eu adorei o sorrisinho dele. Eu já quero ouvir, não quero nem que volte pra cá. Direto pro Matheus, por favor. A pedidos, Por favor. Tá. Cara, eu acho que assim, a gente não, como a Carol falou, a gente não aprende a lidar com nenhuma emoção. Essa é a verdade. Né? Porque assim, quando você tá triste, você já parou e perguntou, por que eu tô triste? Né? O que eu realmente estou triste? E a gente se vitimiza muito no sentido de, eu tô triste, o mundo vai acabar, Carol, minha vida tá isso, isso aqui. E a gente quer que as pessoas tragam a energia delas pra gente. Só que a energia, ela vem da gente. Né? Eu aprendi como atleta o seguinte, a minha vida era uma rotina incansável, só que era chato. Acordava, comia, treinava, dormia, treinava, comia, acordava, Sempre comia, igual. era igual. Se fosse um time-lapse, era a mesma coisa. E o que eu não aprendi naquela época foi exatamente isso, a entender o que eu estava sentindo. Né? E aí eu já li muito, estudo muito, e eu li um livro que ele falava exatamente sobre isso. Hoje as pessoas elas querem resolução para tudo. Então, eu tô assim, eu tomo um remédio. Eu tô assim, eu faço não sei o quê. Elas não querem parar e entender. E aí o livro fala o seguinte, ele fala sobre alguns escritores e o autor ele fala assim, cara, se naquela época existissem tantos remédios, talvez a gente não tivesse obras tão bonitas quanto desses escritores. Verdade. E aí eu parei para entender. Eu gosto de escrever, escrevo poesia, escrevo textos e tal. E quando eu parei para entender, os meus melhores textos que as pessoas mais compartilhavam eram em momentos tristes. As melhores músicas são músicas de Não força. tristes quando eu tava assim, depressivo, mas triste de cara, hoje eu não tô tão alegre, sabe? E eu comecei a normalizar isso na minha vida, de que, cara, talvez eu venha aqui, as pessoas não gostem de mim, tá tudo bem, é só o pessoal daqui que não gostou de mim. E aí eu comecei a analisar quais eram os pontos e quais eram as coisas que aquilo me trazia. Então qual a emoção que vem desse lugar? É boa ou é ruim? É ruim, então não volto mais aqui. Qual a emoção que vem disso daqui? É boa ou é ruim? É ruim. Então, também não faço mais isso. Decisão? Decisão. Tem a ver com decisão. Exato. Também. Só que eu não preciso mais voltar, e vou te usar como exemplo. A Carol não gostou de mim. Cara, por que eu vou me apegar a Carol? Isso é uma opinião dela. Não é opinião minha, não é opinião dos outros. Porque, se você me chamou aqui é porque você gosta de mim. Então, se a Carol não gostou de mim, eu preciso ficar mais do teu lado mesmo do dela. Tá tudo bem? Não é nada contra a Carol. Entende? É mais com o Matheus. Nossa, isso é tão importante. É a favor do Matheus. É uma escolha. A gente personaliza as coisas. A gente acha, por exemplo, o que você disse sobre os problemas. Tem essa dificuldade nos relacionamentos interpessoais, acabam comigo, porque muito provavelmente porque dependem de outras pessoas que têm outra visão de mundo, que têm outra ambiência, que significa, o que acontece significa coisas diferentes para essas pessoas. Então, eu costumo dizer a seguinte frase: cachorro late, gato mia. Não inverta a ordem. Porque quando eu entendo que cada um dá para oferece o que tem, e o presente só é meu quando eu recebo, significa que eu não preciso receber só porque você está me entregando. Você está me entregando um momento ali de discórdia, de um mal-estar.
que te pertence. E se eu não receber, vai continuar te pertencendo. Então, eu entender o que eu me beneficio das relações interpessoais, tanto no trabalho quanto na vida, e olhar para isso como alicerces da minha construção, porque, na verdade, como atleta, também te digo, uma construção que eu faço diariamente, eu não sei o dia de amanhã. Mas o que eu estou construindo ali? Quais as relações que eu realmente me interesso? O que eu sinto quando eu estou ali é mais importante do que o que eu faço. Exatamente. Né? Então, o que me faz sentir. Foi exatamente isso que me fez parar de nadar. Eu falei, cara, o que eu estou sentindo aqui? Eu acordo triste, eu acordo mal, eu acordo depressivo. Eu quero isso? Eu não quero. Só que o que me prendia era exatamente o que os meus pais iam pensar. Que as pessoas iam pensar. Sabe? E aí, né, falando até sobre o que você falou sobre uma relação interpessoal, não necessariamente amorosa, mas vamos imaginar que existam duas casas, né? A minha e a sua. E o que eu quero é que você se mude para minha casa. Só que, cara, você gosta da sua casa. As pessoas, elas não entendem que elas precisam pegar os melhores tijolos e ir construindo uma casa nova, sabe? Então elas querem que ou seja assim ou seja assado. Não tem o meio termo e ninguém está disposto a conversar, e conversar não é falar, é entender. É tipo, olha, a garrafa, ela fica aqui, porque assim é melhor, não vaza, não mancha a mesa. Tudo bem, entendi. Ah, não, mas isso não tem problema. Porque os valores são diferentes para cada pessoa, entendeu? Então, às vezes, uma mesa não é tão valorosa assim para alguém. Só que para aquela pessoa que nunca teve nada na infância dela, o bem material é muito importante. Então, ninguém está disposto a entender o outro. Isso muda bastante abrir mão também. De algo, né? Não é nem abrir mão, é entender o que a pessoa está falando. Porque uma coisa é a gente estar conversando aqui, está todo mundo ouvindo. Outra coisa é as pessoas pararem e falarem, cara, eu entendi o que ele está falando. E escutarem, porque entendeu? essa é a diferença entre ouvir Isso, e escutar. Ouvir, eu escuto o barulho do ventilador. Escutar é ouvir com atenção. Exatamente. E com interesse. Então, você estava falando da conversa, é versar com. Versar com, deixar o outro trazer o verso dele, eu entregar meu verso, e a gente conversa num terceiro verso. Perfeito. Ó, mas os dois ali são treinadores mentais, tá? Eu estudo também, eu estudo, eu sei na teoria, mas na vida é muito difícil, gente. Eu queria ouvir de vocês. Não, pra mim também. Madame é time Vanessa. Pra mim também é uma questão assim, eu quando saí da faculdade, fiz 4 anos de psicologia, quando eu saí eu tinha certeza que era uma coisa que eu teria aprendido pra vida e falar agora ninguém... Mas eu ainda tenho um poder muito grande de entregar ferramentas valiosas para as pessoas usarem como elas bem entenderem na minha vida. E aí que vem a frustração. Então, eu acho que todos os dias eu tenho tirado uma ferramentinha da mão dos outros, mas é uma construção, né? Todo mundo tem essas vulnerabilidades e essa é uma das minhas. Mas sobre tristeza e se sentir frustrado, eu acho que é parte importante da nossa vida e que precisa existir porque ele nos ensina muita coisa. Por exemplo, eu aprendi com muitas pessoas quais ferramentas eu não devo entregar para elas hoje mais. Mas eu precisei me sentir triste e frustrada e entender aquele processo na minha vida para que isso não se repetisse. Então, tem coisas que não dá para você falar simplesmente, isso eu não vou ver nunca mais. Porque eu aprendi tanto ali. Pode ser que lá na frente eu viva de novo, mas não vai ser da mesma maneira, eu não vou sentir igual. E a gente precisa também, às vezes, respeitar o que a gente tá vivendo e o que a gente tá sentindo, né, gente? Não adianta falar assim, não tô nem aí pra você. Tô sim, eu tô triste. Não, e deixar fluir, aprender a sentir o sentimento, reconhecer o que tá sentindo e deixar ele fazer parte de você pra que ele se vá. Porque senão ele nunca se vai. Você tá sempre refutando a presença do sentimento negativo e ele nunca se vai. Tem uma coisa que eu sempre fiz quando eu era atleta e não fazia a menor ideia que eu estava fazendo, né? Mas toda vez que eu estava com raiva, triste, ansioso, com medo, eu escrevia. E aí eu amassava aquela folha e jogava fora. Isso é terapêutico. E aí, exato. Só que eu descobri que existe uma ciência por trás disso. Sim. Como ela falou, o cérebro é neuroplástico e tal, só que ele associa coisas a objetos. Então, quando você faz isso, você está associando a um papel, ou a uma garrafa, a um copo, enfim, àquele sentimento. E quando você quebra, joga fora, bota fogo, o que acontece? Você está meio que ensinando o teu cérebro que aquilo foi embora. Então é muito doido, porque eu comecei a usar isso intencionalmente agora e começou a funcionar muito mais. Então, sei lá, uma pessoa que me machucou no passado, cara, eu escrevia, tal, perdoava, escrevia, tal, arrancava, botava fogo, jogava fora, e aquilo, eu sentia que perdia o poder, sabe? Então talvez seja até algo para as pessoas aplicarem nelas, porque quando você escreve é terapêutico, e você está entendendo de uma terceira forma. Porque o pensar é muito fácil. Quantas vezes a gente não contou uma piada e falou, nossa, era engraçado, na minha cabeça ninguém riu. Né? E quando você tira, fica diferente. Só que quando você escreve, você está lendo, você tem que pensar para escrever, você tem que pensar para fazer diversas coisas. Então é o que talvez ajude, não só quem está assistindo, mas todo mundo aqui,
Porque realmente faz você ter uma outra visão daquela coisa. É como se você estivesse dando um conselho para outra pessoa. A gente é ótimo, né, nisso. Não, e como escritor eu te digo que quando você escreve, você é obrigado a organizar seu sentimento. A cronologia passa a ser importante. Sim. E você é obrigado a reviver de uma maneira sem sentimento, porque você já não está mais naquele momento, de uma maneira mais organizada, mais cognitiva. E esse negócio de jogar fora a gente usa muito em treinamento. Então, é o forte impacto emocional que causa essas mudanças. Por exemplo, como nutricionista estava falando, né? O que fazem as pessoas mudarem? Cara, às vezes é uma pequena coisa, mas que vai ter um forte impacto emocional tão grande pra você que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua trajetória. Exato. Resolvido, gente. Escreve um papel, joga fora. Fogo, e tá tudo bem. Quem é competitivo? Super. Eu sou. Gente, eu competia com meu filho. Eu não deixava ele ganhar. Meu filho criança. Meu filho criança. Eu tive que desaprender a ser, acredita? Por quê? Porque quando eu fui fazer o Iron, eu entendi que eu não poderia ser competitivo ali. Porque eu ia me ferrar, entendeu? Cenários e cenários. Então, mas aí não é uma competição interna? Mas não aí tem uma competição aí? Mas aí eu olhei como uma... É assim, eu era competitivo nesse nível que você falou. Então, para o ímpar. Se eu perdesse, a gente ia jogar para o ímpar até o Só que com o Iron eu percebi o seguinte, era uma prova muito longa. E eu tinha, cara, 11 horas para estar ali. E aí eu via do nada um senhor de 70 anos me passando. E sim, o senhor de 70 anos corre mais do que qualquer um na vida. E eu falava, cara, não é possível que esse cara tá me passando. E eu queria ir junto, só que ainda tinham 30 quilômetros para correr. Não dava para eu ir junto com ele. E eu comecei a entender que a minha maior dificuldade de barreira ali não seria treinar para o Ironman, seria treinar para não competir no Ironman. Caraca, nossa, que sensacional. Entendeu? Eu tive que entender isso. Então, assim, foi um momento de zero comparação. Então, eu fui nadador, eu saí entre os 10 primeiros na natação, nadando tranquilo. Na bicicleta, eu acho que eu só passei uma senhora. E foi muito louco, porque eu via a galera passando e eu falava, cara, segura, fica. Tá tudo bem. É que a sua estratégia é só sua, né? Você fica um pouco cego, porque aquilo vai te atrapalhar. Era uma competição onde eu tinha que terminar, só isso. Então eu tive que desaprender a ser competitivo. Então hoje eu consigo melhorar isso na minha vida, sabe? Mas eu não acho a competitividade ruim. Ótimo. Eu não. Em excesso ela é ruim. Quero ouvir de vocês. Não, eu acho que a rivalidade. Gente, eu venho da dança, que é um meio extremamente competitivo. Total. Os egos são aqui, ó. Então, você tem que saber lidar com tudo isso. Balancear. Mas a competição em si, eu acho que ela te leva a competir comigo mesmo, competir. Pô, agora a rivalidade é ruim. Quando a gente. Fulana. Aí é ruim. Quero alcançar o que o outro alcançou. Você não compete lá pro teu intestino tá cada dia melhor, não é? Óbvio. É a cada refeição. A cada refeição. É a cada refeição. É um prato de cada vez. Entendeu? E isso eu levo pra minha vida, porque eu trago a disciplina da alimentação para tudo, para todos os ambientes. A gente estava falando sobre as frustrações. Eu, como a mais velha aqui, certamente, mais de 50 a mais, digo para vocês que as frustrações, elas vão modelando a gente e vai causando na gente reflexos de decisões e de escolhas, inclusive das relações de pessoas. E aí a gente vem para essa competitividade. Com quem eu vou competir? Eu preciso competir? Para que competir? Se o resultado eu quero ver em mim. Eu quero ver em mim o resultado. Eu quero ter, sim, uma vida saudável. E quero que as pessoas vivam isso. Mas eu posso ser uma inspiração. Então, a competição é comigo mesma. É com aquilo que eu vou realizar diariamente para ter o meu resultado e é ser saudável todos os dias. Não é por um shape, como você disse logo no comecinho do programa. Não é por um shape. Tudo isso é uma consequência. E o atleta sabe disso, que é uma consequência. O resultado é uma consequência de toda essa disciplina. E de toda essa escolhas, né? Escolha. O que você quer? Qual... Você quer competir ali? Ali vale a pena, ali não vale? Acho que a gente vai escolhendo também, né? São as caixinhas que você se coloca, né? O que você vai definir como a tua rotina. Porque, como ela disse, né? É o que a gente faz todo dia, faz mais, é o que a gente faz melhor. Então, por que não mudar? Por que não fazer melhor algo que vai te trazer benefício? E dentro da alimentação, para que tantos saquinhos de salgadinho? E fazer melhor abrir esse saquinho. Essa parte do objetivo ela é muito engraçada, né? Porque eu percebo que as pessoas elas não sabem o porquê elas querem as coisas. Então, assim, já que a gente está falando dessa parte mais nutricional. Eu quero botar um shape. Legal. Só que realmente é isso? É por saúde mesmo? É um shape mesmo? Ou você quer se olhar no espelho e se ver bem, tá ligado? Você quer olhar no espelho e falar, cara, eu tô gostosa. E tudo bem se quiser, ótimo, né? Porque o objetivo nada mais é do que você falar, cara, eu quero isso. Por quê? Porque eu quero. Ué.
É porque O propósito, pronto, eu é o defini. propósito, o objetivo. Entendeu? Só que as pessoas, elas usam essas muletas, assim, pra agradar os outros. Ah, eu quero Sim. emagrecer. Não, porque saúde. Não, não é saúde, velho. É porque você quer se olhar no espelho e você quer se ver bem. Pô, por que você tem a tua empresa e tal? Porque eu quero ajudar atletas, mas porque eu quero ficar rico. Claro, Acabou. Ah, mas tenha dúvida. nada. Mas as pessoas socialmente não estão falam. preparadas para ouvir também. Exato. E para assumir, né? E Porque, assumir o que por quer. exemplo, eu tenho 3 questões sobre a maternidade. Quando eu venho e a gente fala sobre maternidade, eu falo, eu nunca quis ser mãe. Eu aprendi a ser mãe, meu filho tinha 5 anos. Então eu falo assim, credo? Ué, gente, mas é Mas verdade. é verdade. Eu amo meu filho, mas eu não queria ser mãe. Uhum. Hoje eu aprendi o amor de maternidade, mas assim, se passou 5 anos até eu aprender. Uhum. E Pra você sentir de entender, né? verdade. E quando fala sobre, como que é que seu processo de emagrecimento para ser mais saudável? Sim, mas para eu me enxergar Nathalie de novo. Uhum. Olha, E eu vou então dizer que não é o primeiro ponto, não é a saúde. Na Ah. minha mente, o primeiro ponto Acabou. não é a saúde. Acabou. E tá É claro eu isso enxergar pra você, Nathalie de né? novo. Óbvio que esse processo vai me trazer mais saúde, mas não é. Mas as pessoas não estão preparadas Não para entendo. ouvir. Gente, tem uma péssima notícia. Estamos quase no finalzinho. Eu vou para os agradecimentos. A gente já volta para o insight da Expert e para as nossas considerações finais. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Espaço Taori, que tem uma estrutura completa com áudio, iluminação, som, vídeo, flexibilidade de espaço, tudo o que você precisa para realizar o seu evento. Alhambra Móveis e Caioa, que são 2 empresas super consolidadas aqui em Santos, responsáveis pela ambientação do nosso cenário, e Clínica Mitra, que cuida da minha saúde, referência em terapias injetáveis e hormonais. E agradecer também aos nossos parceiros, Giovana Leite, que cuida da minha produção, cabelo, maquiagem, tem um espaço incrível para as produções, desde eventos sociais até noivas com exclusividade. E Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, e também está com um espaço lindo ali para você realizar seu podcast, seu programa, gravação de conteúdo, o que mais você precisar. Estamos chegando ao finalzinho, mas antes da gente finalizar, tem vídeo, Carol? Tem vídeo. Então vamos assistir um vídeo aí do Insight da Expert de hoje. Sou Carolina Ruiz, mentora de inteligência emocional e treinadora comportamental e há mais de 22 anos especialista em mudar vidas para melhor. Você acredita que o esporte é só para atletas? Que disciplina é um dom que já nasceu com você? Te afirmo que isso faz parte de seu sistema de crenças e que qualquer pessoa pode mudar a própria história. E isso começa com uma decisão e requer sua ação hoje. Fui atleta de natação, vôlei, corrida e hoje sou de musculação. Sei o que é treinar duro durante toda a vida, mas também sei que disciplina não é um talento, é um treino mental. Estudos mostram que 92% das pessoas que seguem um método e têm suporte conseguem manter hábitos saudáveis a longo prazo. O problema não é você, o problema é tentar sozinho. Sozinho não dá. Se você quer mais energia, mais confiança e saúde, a hora é agora. Minha mentoria é o caminho para sair da teoria e transformar seus sonhos em realidade e sua rotina em algo que te orgulhe. Entre em contato e finalmente comece a ter os resultados que sempre sonhou. Carol resumiu o nosso programa nesse vídeo, né, Carol? Acho que sim. Acho que Já sim. deu seu recado. Eu dei o meu recado e eu acho que é importante, fazendo um apanhado até do que vocês estavam falando, a gente entender que quando se trata de esporte e vida saudável, nós estamos falando de todas as pessoas. Nós não estamos falando de atletas. Eu fui atleta há 16 anos de natação, fui atleta de vôlei, enfim, hoje eu sou atleta de musculação, corrida. Mas qual é o ponto? A gente usa o esporte para exercer quem somos e para que a gente possa sentir todas as emoções e entender como lidar com as frustrações no trabalho da melhor maneira, porque o esporte ele ensina muito. Então, quando eu entendo o esporte como um aliado e não como algo que está contra mim, e isso eu faço através de consultoria, de mentoria, de coaching, de ferramentas que vão me guiar, de profissionais que vão me trazer para quem eu sou, para o que é importante para mim, que não é o valor dos outros, e sim os meus, que não precisam estar de acordo com a sociedade, mas com a minha identidade, com a minha busca e com a minha noção de autoestima. Perfeito, Carol. Obrigada. Imagina. Já vou te agradecer. Um prazer. Obrigada, você está aqui. Acho que é um programa Uma incrível, suas felicidade. contribuições ótimas também. Obrigada. Viu? Imagina, que isso.
Lu, obrigada. Tem recadinho? Tuas redes já estão aparecendo aí também. Estou à disposição com a modulação intestinal, como vocês já sabem, é um grande prazer estar aqui contribuindo com a nutrição, com a modulação intestinal, e eu estou à disposição de vocês, podem mandar direct, mensagens, a gente vai responder tudo para vocês. Prazer Obrigada, estar aqui viu? mais uma vez. Madame. Quero fazer Madame um na convite. Netflix? Ainda não. Por enquanto é só no Madame Flix. Estreou ontem no Instagram uma série que explica como que funciona o nosso trabalho dentro da Madame Retratos. Então, assim, são 5 episódios bem legais e eu queria convidar todas para assistir. E todos também. O que você vai contar? Vou contar todo o processo dentro da Madame Retratos de atendimento. Então, quando a pessoa vai solicitar um orçamento, muitas vezes ela não sabe como é o processo. E agora eu vou deixar tudo lá, bem bonitinho, para todo mundo assistir como que é esse processo dentro da Madame Retratos. Eu serei uma pessoa que vou assistir, com certeza. Que bom, que bom. Obrigada, porque eu já fui madame, né? Várias Exatamente, vezes, né? já assisti de perto. Matheus, que delícia ter você aqui. Prazer. Eu falei, dava pra gente gravar mais 5 programas. Obrigada pela tua presença. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela contribuição de todos. E... Tá aparecendo tuas redes aqui, Ótimo, mas então, reforça também. sigam aqui Escola do em algum Atleta, lugar. fala onde as pessoas te encontram. Bom, se você é atleta, você pode seguir a Escola do Atleta aqui, o meu Instagram também. Eu tô todos os dias passando conteúdo lá sobre disciplina, foco, motivação, tudo que você precisa para atingir o que a gente estava falando aqui. Meu trabalho também é assim, né? Então siga aí que você vai acompanhar um pouquinho mais. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pra você em casa, já sabe, toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito aqui, com reprises aos domingos também às 10 da manhã, ou a qualquer momento, no nosso canal do YouTube. Um beijo, vamos dar um tchau lá na câmera.